Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo o nosso caminho de meditação sobre o livro dos Provérbios. Nós nos encontramos no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos, e encerramos ontem uma sessão do prólogo que dizia respeito aos benefícios da sabedoria. Hoje, nós iniciaremos uma outra sessão deste prólogo que diz respeito à fidelidade ao Senhor. Nós podemos intitular esta sessão deste modo: Fidelidade ao Senhor. Iniciaremos também o capítulo 3º do livro dos Provérbios. E esta sessão corresponde precisamente ao capítulo 3º, versículos do 1º ao 12 do livro dos Provérbios. Então, convido você a mergulhar nessas palavras que são direcionadas a nós para se falar a respeito da fidelidade ao Senhor. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a você também, que tem nos acompanhado. Deus permitiu que chegássemos até aqui. Nós já meditamos 2 capítulos do livro dos Provérbios. Sabemos que o caminho a percorrer é longo, mas eu estou agradecido e muito alegre, porque nós já meditamos esses 55 primeiros versículos do livro dos Provérbios, o que significa dizer que estamos há 55 dias meditando diariamente a respeito deste livro. Muito obrigado pela sua fidelidade e agradeçamos a Deus, agradeçamos ao Senhor que é fiel, que tem proporcionado as suas graças para todos nós. Em Provérbios capítulo 3º, versículo 1º, diz assim: Meu filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui nós podemos ouvir o próprio Deus falando para nós com carinho, com ternura. O próprio Deus falando para nós: não te esqueças da minha lei. É isto que o Senhor pede para nós, para não nos esquecermos, nos lembrarmos sempre da lei do Senhor. O Salmo 1, ele fala que é feliz o homem. Ele diz assim no capítulo 1 e o versículo 2, que nós já lemos inclusive há alguns dias. O versículo 2 diz assim: Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Este é feliz, este encontra a felicidade, este encontra o prazer verdadeiro, porque cheio do dom do entendimento que penetra profundamente na palavra de Deus, ele medita dia e noite a lei do Senhor. A lei do Senhor está sempre sendo ruminada em seu coração. Ele tem a mesma atitude da Virgem Maria. Guarda no seu coração, medita no seu coração a lei do Senhor. Este é feliz, o que significa que é um indício para nós, o que é um indicativo, nós temos essa certeza que a Virgem Maria era feliz. Era feliz não só pelo fato de ser a mãe do Senhor, que por si só é um mérito por excelência da vida da Virgem Maria, mas como dizia Santo Agostinho a respeito da Virgem Mãe de Deus, que Maria, antes de conceber Jesus em seu ventre, de trazer a palavra em seu ventre, já o concebia em seu coração. Então, antes mesmo do mistério da encarnação, aquela que fora preparada por Deus desde toda a eternidade para ser mãe do seu filho unigênito, já o trazia em seu coração, porque ele é a palavra.
E Maria meditava a palavra de Deus dia e noite. O cântico do Magnífica deixa claro isso. O cântico do Magnífica, ele é uma coxa de retalhos, cheio de trechos da palavra de Deus. Cheio de trechos. Ali nós encontramos, por exemplo, referências ao cântico de Ana, mãe de Samuel, que se encontra lá no primeiro livro de Samuel. Nós encontramos referência a um cântico presente no livro do profeta Sofonias. Encontramos referência a cânticos também presentes no livro do profeta Isaías. Mas por quê? Porque Maria meditava a palavra de Deus e ela era formada pela palavra de Deus. Ela era transformada dia a dia, sempre mais em seu coração, entregue a Deus pela palavra do Senhor. Eu me recordo aqui as palavras de Francisco, o Papa Francisco, ditas aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude de 2013, precisamente quando ele se encontrou aqui a homilia que ele proferiu na missa com os bispos da Jornada Mundial da Juventude e com os sacerdotes religiosos e seminaristas. É missa esta que foi presidida na Catedral de São Sebastião, Rio de Janeiro. Pois bem, naquela ocasião ele dizia essas palavras para essas categorias de fiéis, mas são palavras que nós podemos tomar a peito para nós também. Diz assim: creio que seja importante reavivar sempre em nós esta realidade que frequentemente damos por descontada em meio a tantas atividades do dia a dia. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, diz-nos Jesus. Significa retornar à fonte do nosso chamado. Por isso, um bispo, um sacerdote, um consagrado, uma consagrada, um seminarista, consequentemente, um fiel leigo, casado, catequista, também, pertencente a este movimento religioso, a esta pastoral, todos os fiéis, todos. Esta palavra é cabível a todos, diz assim: não pode ser desmemoriado. Perde a referência essencial ao momento inicial do seu caminho. Francisco nos convidava a não sermos desmemoriados, ou seja, não nos esquecermos da referência essencial ao momento inicial do nosso caminho com Deus. Lá, aquele primeiro encontro com o Senhor, não sermos desmemoriados. Lá, naquele momento em que, atraídos por Deus, no encontro com o Senhor, alegres, felizes de termos encontrado o verdadeiro tesouro, nós nos apaixonamos por Deus. Nós quisemos abraçar a causa de Deus e de fato a abraçamos. E nos disponibilizamos a seguir a lei de Deus. E nos disponibilizamos a fazer a sua vontade. Não sermos desmemoriados. Voltarmos sempre. Voltarmos sempre ao primeiro encontro, ao primeiro amor. Nos recordar sempre disso. E ele dizia isso. Devemos pedir a graça, pedi-la à Virgem Maria, a ela, que tinha boa memória. Devemos pedir a graça de ser pessoas que conservam a memória deste primeiro chamado. Não perder de vista. Fomos chamados por Deus e chamados para permanecer com Jesus, unidos a Ele. Jesus fala exatamente a esse respeito, fazendo referência aqui, unindo e percebendo que está em profunda conexão com este versículo 1 do capítulo 3 do livro dos Provérbios. Jesus fala assim no Evangelho de João. No versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Aqui nós estamos no capítulo 15. Acabei de ler os versículos 7 e 8. E Jesus prossegue nos versículos de 9 ao 11.
Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Aquele que faz memória do encontro com Deus, aquele que faz memória da permanência em Cristo, é aquele que guarda os mandamentos de Cristo. Portanto, repito o que diz o versículo 1 do livro dos Provérbios, no capítulo 3. Meu filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Que no dia de hoje nós possamos pedir ao Senhor esta graça, a graça de permanecermos fiéis, a graça de guardarmos os mandamentos de Deus com amor, com zelo, com carinho. Porque eles são a guarda dos mandamentos de Deus, e é nisto que consiste o sinal de que permanecemos em Cristo. Guardamos os seus mandamentos porque permanecemos nele. Então isso significa dizer que nós precisamos estar constantemente unidos a ele na oração. A nossa vida não pode ser desconectada do Senhor. Inclusive, comentando a respeito daquele versículo da carta de São Paulo aos Filipenses, em que São Paulo diz assim: orai sem cessar, em todas as circunstâncias da graça. Santo Agostinho diz assim: o que significa orar sem cessar? Significa rezar ininterruptamente, se colocar na atitude de oração constante. Santo Agostinho diz assim: é ter o pensamento sempre voltado para o Senhor. Significa isto. Ter sempre o pensamento voltado para o Senhor, ou seja, permanecer nele. Pensamento voltado para Deus. E com este pensamento realizar todas as coisas necessárias no dia a dia, das mais banais às mais simples, às mais complexas. Permanecer no Senhor não torna para nós difícil e pesado cumprir os mandamentos de Deus, mas é por permanecer nele que a sua graça divina, a graça que vem nele, nos torna capazes de realizar seus mandamentos. Meu filho, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.